QGenianos, está começando mais um Que Genial e hoje a gente vai conversar com o professor Márcio Branco. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bem, filho? Tudo bem. Eu sou o Felipe Vielas, não me apresentei. Importante falar isso aí. Saiu recentemente na imprensa aqui no Brasil falando que o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Imediato foi quebrado entre Estados Unidos e Rússia, entre Putin e Trump. Exato. E aí, Márcio, explica pra gente o que isso significa. Tem uma nova Guerra Fria acontecendo? Como é que isso funciona? Fio, a coisa tá difícil, porque tá vindo uma nova corrida armamentista, uma corrida nuclear armamentista. O governo Trump, por exemplo, essa semana afirmou que está produzindo armas nucleares com um alcance de 1/3 da força de Hiroshima e Nagasaki, com a pretensa intenção de fazer ataques nucleares direcionados. Repara bem a loucura que o mundo se encontra. Ele está produzindo armas com menos alcance do que poderia para, supostamente, fazer ataques nucleares direcionados, como se a energia nuclear não fosse dissipar pelo ar, né? E se o agredido não fosse também contra-atacá-lo. Então, a gente está vivendo num mundo muito perigoso, Phil. A Guerra Fria está toda acelerada, sem dúvida nenhuma. E é muito louco, né? Porque a Terra, o planeta, nem parou de sentir os efeitos das últimas desastres nucleares, seja acidente ou seja um ataque direto, né? Semana passada eu acabei de ver Chernobyl, que tá na HBO, e Chernobyl mostra, né? Muito boa essa série, inclusive. Quem não viu, veja, é bem legal e é uma série extremamente verossímil, ou seja, o que não é verdadeiro dessa série é cientificamente comprovado. Sim. E realmente é muito ruim esse novo momento que a gente está vivendo, e ninguém reparou uma coisa mais grave ainda do que o rompimento desse acordo que você falou, que foi o seguinte: em maio agora, o Trump rompeu com o Irã o acordo nuclear, afirmando que o Irã tinha negado acesso às suas bases nucleares, o que é falso. A Inglaterra, a França e a Alemanha foram ao Trump, através dos seus embaixadores, dizer para o Trump não romper com o Irã, porque o Irã estava cumprindo o acordo nuclear, ou seja, o Irã não estava enriquecendo urânio a ponto de tornar o Irã um perigo para o mundo. Quando o Trump, nesse discurso belicoso que ele tem, ele rompe com o Irã contra os seus aliados históricos, repara bem o que o Trump está fazendo. Ele impõe ao Irã um tapa com luva de pelica. Agora, o Irã tem que dar uma resposta, não pode ficar por isso mesmo. Exatamente. Então, se o Irã estava cumprindo o acordo e ele vai ser retalhado, provavelmente, tomara que eu esteja errado, o Rouhani ele vai fazer o quê? O presidente do Irã? Reacelerar o processo de enriquecimento do urânio. Tem dois fatores graves, tá? Um é ele se afastar da Europa democrática e liberal, dos seus parceiros históricos. Ele rompeu praticamente com a Inglaterra, França e Alemanha nesse acordo com o Irã. E, além disso, ele impõe ao Irã uma necessidade de reação. E para onde o mundo vai nessa nova Guerra Fria é o que ninguém sabe. Antes da gente avançar um pouco mais de quais são os perigos disso, vamos voltar um pouco. O que é a Guerra Fria? Como entender como funciona isso? Isso é importante para o nosso público. Né? Guerra Fria é o período histórico iniciado em 46, onde Estados Unidos e União Soviética eles vão disputar a hegemonia mundial. Certo. É uma coisa muito interessante, Phil, porque, na verdade, quando eu dou aula sobre isso, eu não coloco a doutrina Truman, como muita gente que está nos vendo aprendeu, como o início da Guerra Fria. O que é a doutrina Truman? É o presidente Truman, em 46, dizer para o mundo que a União Soviética ela colocava em risco um American Way of Life, ela colocava em risco o modo de vida americano, sim, e que, portanto, a União Soviética tinha que ser freada. Na verdade, quando você estuda história mais profundamente, você descobre que a Guerra Fria se inicia com os ataques atômicos ao Japão. Vou te explicar. Quando os ataques atômicos estadunidenses ocorreram ao Japão, a guerra já praticamente havia terminado. A Alemanha já havia se rendido, todos os aliados do eixo haviam se rendido, só restava o Japão. Se só restava o Japão, não havia necessidade de 2 bombas nucleares para acabar uma guerra que já estava iminente. Isso foi mais para mostrar para a União Soviética a força que eles tinham, né? Exato, porque a União Soviética ela estava impondo no leste europeu uma série de governos socialistas. Então, os ataques atômicos ao Japão, na verdade, foram para frear a voracidade do Stalin. Ali é o início da Guerra Fria. Era para mostrar, não mexe comigo não, olha a minha força. Exato, e a Guerra Fria, por que fria? Ela é fria porque não há conflito direto entre esses estados.
eles sempre vão conflituar, por exemplo, na Guerra da Coreia. Na Guerra da Coreia, os Estados Unidos ficarão ao lado da Coreia do Sul, a União Soviética vai emprestar armas e tanques para a Coreia do Norte, mas eles não conflituam diretamente. É só na ameaça. Só na ameaça. Se me atacar, eu vou atacar. Exato. E aí tá... Vou falar uma coisa que para quem está nos vendo vai se assustar. Daí tá a vantagem das armas nucleares. Vou explicar. Como havia a garantia mútua do que não haveria vencedores numa guerra entre os dois, porque ambos têm força para acabar com o mundo, isso de certa maneira manteve a Guerra Fria fria. Por mais que houvesse um lunático na União Soviética ou um lunático nos Estados Unidos, todo mundo tinha medo do conflito direto, porque o conflito direto com certeza geraria 0 vencedor. Porque o mundo ia acabar, só ia sobrar barata. Aí não faz sentido ter guerra. Tomara. Aliás, já não faz, assim, né? Pra que guerra no fim das contas, né, galera? Vamos ficar em paz aí, todo mundo. Na minha cabeça, eu sei que não é tão prático assim. Cuidado com uma coisa, gente. Só Hollywood romantiza a guerra o suficiente pra guerra ser bonitinha. Quando um filme de guerra é um pouco mais realista, não há qualquer ser humano que veja o filme e não saia depressivo. Nenhum soldado volta de uma guerra, há estudos que já provaram isso, nenhum soldado volta de uma guerra como foi. Ele volta sempre dilacerado, ou física, ou mentalmente, ou ambos. Tem um filme chamado Sniper Americano que ele mostra um pouco o soldado depois que a guerra acaba, ele fica meio querendo voltar naquilo, ou reviver aquilo de alguma forma e não consegue voltar à vida civil. A vida civil. É o estresse da guerra, né? E aí o que acontece? A Guerra Fria era isso. De um lado tinha a OTAN, a Organização dos Tratados do Atlântico Norte, de outro lado eu tenho o Pacto de Varsóvia. Ou seja, os Estados Unidos dizem proteger seus aliados do Ocidente, a União Soviética diz proteger seu lado oriental. E o Pacto de Varsóvia e a OTAN nunca conflituaram diretamente. E é legal, Phil, que hoje, no século XXI, não existe mais o Pacto de Varsóvia porque a União Soviética acabou. Mas a OTAN existe. A OTAN existe porque a Rússia tem muito mais ogivas nucleares do que o Ocidente. Então a OTAN não se desmobiliza com medo do Putin, para ser muito honesto. E hoje na OTAN há, por exemplo, a Polônia. A Polônia, historicamente, estava no Pacto de Varsóvia. Ela pertencia à cortina de ferro. Ela pertencia ao lado soviético. Hoje ela está na OTAN, para tentar se proteger do Putin, do avanço que o Putin faz ciclicamente contra territórios na Europa Oriental. Então vamos entender o que é o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Imediato. Ele foi firmado em 87. Ali no finalzinho da União Soviética com os Estados Unidos. E é isso que é muito legal, porque quem vai assinar esse acordo é o Reagan. O presidente Reagan, ele era um cara extremamente belicista. Ele criou, por exemplo, o Guerra nas Estrelas. O que era o Guerra nas Estrelas? Ele queria armar literalmente o espaço para fazer uma cortina de proteção contra mísseis intercontinentais soviéticos. E isso geraria a militarização do espaço. Então os próprios aliados da OTAN foram contra o Reagan. O discurso do Reagan era muito belicoso, porque o Reagan ele é aliado da Margaret Thatcher. Que o Reagan e a Thatcher, galera, foram os primeiros presidentes neoliberais a chegarem ao poder em países centrais. E nesse discurso neoliberal dele, o beligerantismo, ou seja, de bélico, de choque, era muito grande frente à União Soviética. Só que o que acontece em 85? O Gorbachev chega ao poder na União Soviética, propondo literalmente a abertura política, a perestroika e a glasnost, que é a transparência. E esse processo, o Gorbachev tenta vender para o Ocidente uma nova União Soviética pacifista. Isso desconstrói o discurso belicoso do Reagan. E em 87, o Gorbachev chega nos Estados Unidos e em Washington ele é recebido como se ele fosse o... Sei lá, qual o cara que o São Paulo contratou agora? O lateral direito? Thiago, como é que é o nome do lateral? de futebol. Não, Daniel Alves. Parece o Daniel Alves chegando no time de São Paulo. O Gorbachev chegou ao Washington e foi recebido assim, de braços abertos. O cara quer trazer a paz, né? Por isso, o mundo estava ávido por paz. E aí eles assinam um acordo, esse acordo que você está dizendo, Tratado de Forças Nucleares de Alcance Imediato, ele impede que o bloco soviético e o bloco estadunidense produzam armas de alcance de 500 quilômetros a 5.500 quilômetros. Por quê, Phil?
Porque hoje os mísseis são inteligentes, então eles navegam muito rente ao solo. Como eles navegam rente ao solo, eles quase nunca são detectáveis. Então o que acontece? Eu posso atacar um país vizinho, 5.000 quilômetros de distância não é nada na velocidade desses mísseis, e eu vou matar a população civil sem que ela saiba da onde veio o ataque. Então esse acordo foi um salto qualitativo para todo mundo, porque evitando esses ataques de efeito imediato, no mínimo eu ia precaver a população civil de um possível ataque, para ela se proteger. E isso fez com que o mundo começasse a desacelerar. Tanto é verdade que o Barack Obama e o Putin em 2010, eles vão lançar um novo acordo, novo start é muito legal, novo recomeço, que eles vão atacar da próxima vez, nesse acordo de 10, os mísseis intercontinentais. Então, em 87, como você falou aí, o Gorbachev e o Reagan, eles fazem um acordo para mísseis de curto espaço. Certo. Em 2010... São esses que matam a população civil. Que matam a população civil, que são esse que o Trump agora, no dia 2 de agosto de 2019, disse que não vai mais cumprir. E aí, Obama e o próprio Putin, em 2010, fizeram um acordo para mísseis intercontinentais, ou seja, para proteger mais ainda a humanidade. E o que o Trump e o Putin disseram nesse fatídico agosto de 2019? Que eles não vão renovar o acordo de 2010, o New START, o novo START. Ou seja, eles já afirmaram que vão produzir mais armas intercontinentais. Então a nossa corrida armamentista nuclear voltou e voltou com força. É a história se repetindo, né? Aí que tá, rapaz. Não é. Sabe por que não é? Porque o mundo hoje é muito mais perigoso. Porque o mundo hoje... A galera é muito mais radical também, por isso. Hoje, o discurso nacionalista xenófobo, por exemplo, de um Salvini da Liga Italiana, para quem não sabe, o Salvini é um ministro italiano que prega radicalmente contra a entrada de qualquer estrangeiro ilegal que chegue à Itália. Legal ou ilegal, ele tenta frear a chegada de africanos na Itália, com um discurso extremamente xenofóbico e racista. E aí o que acontece? Um Salvini na Itália, eu tenho o novo primeiro-ministro da Inglaterra com um discurso também nacionalista, eu tenho um mundo novo onde o nacionalismo xenofóbico torna a iminência de uma guerra mais plausível ainda. Reparem bem. Muito mais perigosa também. Eu não falei Coreia do Norte não, filho. Eu não falei Israel. Eu não falei Índia e Caxemira. Os nossos alunos do QG sabem disso. Esses países que eu citei agora, eles têm um histórico recente de conflitos. Galera, Índia e Paquistão lutam pela Caxemira e eles dizem, ambos dizem que não têm armas nucleares, mas a inteligência de todos os países centrais afirma que eles têm armas nucleares. Isso é uma coisa que eu sempre vejo assim nos veículos, né? Nessa afirmação que existe armas nucleares tipo na Coreia do Norte, ainda que eles se neguem. E como é que funciona esse processo para você saber que de fato existe? Cara, antes por isso que eu queria reclamar de novo da postura do Trump em frente ao Irã. Qual é o órgão internacional capaz de fiscalizar as armas nucleares? A ONU. A ONU é referendada por quem? Pelos países centrais, pelo Comitê Central da ONU, pela França, pela Alemanha, pela Inglaterra, pela China, pelos Estados Unidos, pela Rússia. Quando o Trump desautoriza os seus aliados afirmando que o Irã está rompendo o acordo nuclear que a ONU diz que ele está mantendo, ele rompe com a única instituição que poderia fiscalizar de forma eficaz as armas nucleares do mundo. Então, assim, é sabido pelas inteligências internacionais, é sabido pela bibliografia de relações internacionais que Israel, Índia, Paquistão têm, com certeza, armas nucleares que eles não admitem. Certo. O país mais fechado do mundo é a Coreia do Norte. Só que Coreia do Sul afirma que a sua inteligência já comprovou que ela tem armas nucleares. É muito difícil para qualquer ser humano aprovar, referendar com 100% de certeza a existência dessas armas, porque esses países se negam, e é maneiro a gente falar isso, eles se negam a sofrer vistorias da ONU. Israel tem as costas largas dos Estados Unidos. Então Israel não aceita que a ONU vá vistoriá-lo. E como os Estados Unidos protegem Israel, eles vetam no Conselho de Segurança qualquer tentativa exógena de fiscalização a Israel. A Índia e o Paquistão, apesar de negarem ter as armas, eles já se ameaçaram mutuamente de ataques nucleares. E a Coreia do Norte, todo mês, ela faz lançamento de novas armas. Apesar da miséria extrema que a população da Coreia do Norte vive, aquelas armas são capazes, o que a gente sabe é isso, as armas que a Coreia do Norte usa, os mísseis, quando a Coreia do Sul ou o Ocidente resgata esses mísseis são capazes de levar armas nucleares. Pode ser só
uma palhaçada do ditador coreano do norte? Pra querer mandar Pressionar? mensagem. Pode, mas a gente não sabe. E a nossa vida vale muito para que as pessoas brinquem de corrida armamentista nuclear. Ainda mais nuclear, né? Os efeitos de uma... Voltando um pouco a Chernobyl, eu fiquei meio fascinado depois que essa série terminou. Fui pesquisar um monte de coisa, assim. O acidente de Chernobyl praticamente contaminou toda a água do mundo. Isso. A gente tem uma percentual ainda que baixa de radioatividade em toda a água do planeta. Então, se a gente entrar numa guerra onde todo mundo tá armado nuclearmente, qual é o futuro do planeta? Tipo, vai todo mundo morrer de câncer? Se sobrar planeta, vai todo mundo morrer de câncer? Ou... Sem alarmismo. Sem alarmismo, galera, óbvio, gente. sem alarmismo. Mas dá pra gente entender os efeitos que uma... Olha só, mas ao mesmo tempo que a gente não pode ser alarmista, a gente tem que passar dados para quem tá nos vendo, né? O Putin tá produzindo uma arma chamada 9M729. A 9M729, ela permite, pelo ar ou pela água, ou seja, de avião ou navio, atacar países muito próximos da onde estiver o avião ou navio. Essa arma é nuclear. É muito irritante falar isso. O Trump, concomitantemente, está produzindo a W76-2, que é a tal arma que eu falei anteriormente, que ela tem o potencial de destruição um terço menor do que Hiroshima. Mais direcionado. Porque eu vendo a ideia de que seria um ataque nuclear direcionado. Poxa, em qualquer reunião de não especialistas, o que se sabe? Um ataque nuclear necessariamente vai gerar o quê? O contra-ataque. E se esse outro país tiver uma arma nuclear, ele vai contra-atacar de forma nuclear. E os Estados Unidos farão o quê? Contra-atacar. Então, assim, eu só durmo tranquilo hoje porque eu creio que a maioria dos governantes do mundo que estão na ONU tem um mínimo de sensibilidade em massa encefálica para perceber que nem eles, nem os filhos deles, nem os netos deles, ninguém consegue ganhar uma guerra nuclear porque a civilização vai acabar. Sim. Não é uma segunda era glacial, como tem aquele filme que passava, como é que é? O Dia Depois de Amanhã. Uhum. A natureza muda. Não é nada parecido com o aquecimento global. Não é. É o fim da humanidade como nós conhecemos. É uma destruição em massa, né? É uma destruição, é uma distopia completa. Não é uma mudança. Não é uma mudança. Vai nascer uma nova humanidade. Não é isso. É a destruição da humanidade. Da vida. É verdade, não é da humanidade não, rapaz. É da vida. É da vida, porque eu tava vendo o programa de você e do João falando sobre o Rei Leão, sobre a África e sobre o estigma de uma África única pro Ocidente. Uma só visão. Uma só visão, né? Então, não vai ter mais aquela África. Não vai ter aquele peixinho pra gente comer frito na praia, porque não vai ter vida. Não tem vida. E aí, cara, é uma coisa muito interessante, sabe por quê? Olha como é que o mundo, ele pode aprender. Quando Stalin morreu, em 53, a União Soviética fez um processo de desestalinização. Quando a União Soviética começou a purgar os seus problemas internos, a União Soviética se aproximou dos Estados Unidos. Quando a União Soviética se aproximou dos Estados Unidos, a União Soviética propôs uma coexistência pacífica. Os próprios governantes já tiveram noção um dia da necessidade de aproximação. Eu não estou falando bem do Obama ou do Putin, não, mas eles, em 2010, sentaram à mesa, conversaram e atacaram o problema das armas de longo alcance. Não tem como a gente voltar por uma discussão boba de armamento, porque não vai gerar nada. Eu acho engraçado porque existiu um processo, uma evolução de você tentar coexistir. E agora a gente tá pegando isso e quebrando, sabe? Por isso, rapaz. Por isso que eu falei que hoje não é revivendo a Guerra Fria, hoje é pior. Porque hoje o discurso intolerante, o discurso xenofóbico, o discurso racialista, racista, galera, é aquele cara burro que fala em raças humanas e tal. O racialista é mais elaborado e por isso ele é mais perigoso. Ele busca dizer assim, não, heranças genéticas e tal. Ele cria um discurso mais factível. Quer justificar o preconceito dele com exatamente, dados, né? Exatamente. Então assim, a gente está vivendo num mundo onde o discurso de raiva, o discurso de ódio é comum. E tá ganhando força. Ganhando força. Nós somos brasileiros. Quem tá no 99% dos que nos ouvem são brasileiros. Então a gente vive num Brasil que tinha uma tradição ecumênica de receber os diferentes. A gente tinha uma tradição de respeito ao próximo. A gente tinha uma tradição de referendar a liberdade. E hoje o que o Brasil está vivendo? Também está vivendo dentro desse contexto um novo discurso
de preconceito e ódio. Sim, e visível, assim. As pessoas não estão perdendo o filtro / a vergonha de falar coisas racistas e preconceituosas, tá sensível. A gente está gravando isso no início de agosto. Há 2 dias atrás, 3 dias atrás, o que aconteceu nos Estados Unidos? 2 ataques contra a população a esmo. Isso que é legal de falar. Porque no jornal não explica isso. Eu não dou tiro em A ou B, eu atiro a esmo. Porque todos que estão ali são os imigrantes que eu não quero, são os não brancos que eu não quero, são os latinos que eu não quero. Então todo mundo que morrer no meu ataque é legítimo. Então eu posso matar, por exemplo, uma criança de 3 anos sem culpa. Repara o discurso de ódio que já está introjectado na cabeça das pessoas. Isso também tem na Rússia. Na Rússia, o discurso racista é extremamente forte. E quanto mais racista eu sou, mais desprezo ao diferente eu tenho. Quanto mais desprezo ao diferente eu tenho, mais fácil é eu jogar uma bomba no diferente. Porque eu não vou sentir culpa, eu não vejo aquele cara como igual. Eu sou burro o suficiente para não sentir culpa. Eu sou burro o suficiente para não ter qualquer tipo de empatia com o diferente. E isso é muito grave. É muito cruel. Mas é isso que a gente está vivendo hoje. E aí que tá. É uma nova corrida armamentista, com novos atores, e, portanto, a guerra que a gente está vivendo na iminência hoje é uma guerra fria nova e, infelizmente, muito diferente da anterior, na medida em que o Trump e o Putin têm um histórico beligerante extremamente grande. E como eles não respeitam a ONU, como os dois são beligerantes, e eles não respeitam a ONU, aí tem alguém aí que gosta menos de história, que tá ouvindo aí, não, poxa, o Trump é dos Estados Unidos, então ele respeita a ONU sim. Ele rompeu com o Irã, em maio agora, desse ano de 2019, contra a determinação da ONU, expressamente brigando com Inglaterra, França e Alemanha. Quais são, historicamente, os grandes aliados dos Estados Unidos? Esses 3. Sabe por quê? Os grandes aliados do Trump hoje não são os históricos. São o primeiro-ministro da Austrália, que tem discurso xenofóbico racista. É o Salvini na Itália, com discurso xenofóbico racista. É o Macri na Argentina, com discurso xenofóbico racista. É o Erdogan na Turquia. É o Bolsonaro aqui. Então ele está se armando de pessoas que pensam próximo a ele para criar um novo arcabouço de sustentação estadunidense. Mas como é que é coisa louca, né? Porque se alinha com a Argentina ou com a gente mesmo nesse discurso xenofóbico, só que a gente tá passível de correr essas agressões partindo deles. Então a gente se alinha com quem tá... Vou te dar um exemplo muito legal que poucas pessoas notam. O discurso do Hitler era pautado no racialismo. Ele dizia que nós, alemães e arianos, éramos superiores e por isso deveríamos mandar, certo? Quais são os aliados de primeira hora da Alemanha? O Japão, que é amarelo dentro daquele discurso racista, e a Itália. Para quem não conhece, dá uma olhada, por favor, no mapa, você vai ver, a Itália está umbilicalmente ligada ao norte da África. Então a Itália não é caucasiana, a Itália é miscigenada, o italiano é moreno, tanto quanto eu. Então onde eu quero chegar? O próprio discurso do Hitler, ele trazia uma contradição clara, mas as pessoas não notam. No Brasil, galera, saiba e fique triste, há um discurso supremacista branco. Eu sou latino. Se eu for numa reunião do partido neonazista na Áustria, dizendo nós irmãos brancos, não, eu sou um macaco latino. Vão rir da sua cara, não importa o quão branco você seja. Tomara que você apanhe. Ria não, apanhe. Mas aí que tá, o discurso supremacista branco no Brasil está crescendo. E isso é muito grave. É muito grave. Então, assim, esse programa é importante porque as pessoas, não só porque cai no Enem a questão da Guerra Fria, que você tem que saber Pacto de Varsóvia versus OTAN, Plano Marshall versus Comecon, essas coisas são importantes, mas você tem que entender também, galera, que o mundo hoje está chegando numa encruzilhada que a gente não sabe para onde ele vai. Márcio, então, para fechar, né, o que a quebra desse tratado representa pra gente? Quais são as perspectivas futuras, em vista que esses 2 presidentes não respeitam a ONU? Cara, eu sou historiador há muito tempo, então eu estudo bastante, já andei em grandes universidades do Brasil e fora, e eu posso te afirmar o seguinte: por mais que o indivíduo Trump e mais que o indivíduo Putin sejam meio malucos, por mais que eles estejam fora de contexto, por mais que eles sejam belicosos demais, existe por trás deles um grupo de poder que, de certa forma, segura essas pessoas. Então, por trás do Trump,
existem pessoas mais racionais do que o Trump. Por trás do Putin, existem pessoas mais racionais do que o Putin. Então, é pra galera ficar preocupada? É. É pra galera ficar Boas triste? notícias. Não, é pra ficar triste, claro que é. Mas assim, nada que o mundo não resolva, nada que a ONU não consiga daqui a acolá resolver. Então assim, não é um programa que vai deixar aqui todo mundo à beira do precipício. Sim, não é com isso. certeza. Mas a gente está num momento crítico, mas sem brincadeira nenhuma agora, eu creio claramente nas elites mundiais para que elas não deixem o mundo entrar nesse abismo que é iminente. Vamos torcer. Vamos torcer. É o que resta. É o que resta. E votar. Votar também é Exato, importante. e também olhar, porque historicamente, quando o mundo chega perto do abismo, tem sempre um grupo grande que puxa o mundo para trás. Movimento, é. Um movimento. Por isso que eu vejo ainda o mundo com muita esperança. Ontem eu comprei livros pela internet, vou continuar estudando, eu tô querendo na minha vida no longo prazo. É isso, comecei uma série nova também. Então, viu? Mas é isso, Márcio. Obrigado pelo papo. Valeu, Por galera. esclarecer o que é esse tratado. Galera, a gente se vê então no próximo programa. Se você curtiu, segue a gente no canal, curte o vídeo. Temos podcasts também, o Nerd do QG, corre lá. A gente tá com outros programas novos que vão estrear agora no YouTube. O Quebrando a Banca, que o Márcio tá participando também, que a gente vai descobrir como é que as bancas dos principais vestibulares funcionam. Então fica ligado aí na gente, não perde nada, beleza? Que esse segundo semestre a gente tá vindo cheio de conteúdo maneiro. Valeu, gente. Valeu. Um beijo, até a próxima. Até. E como você bem falou, é uma guerra fria de novo. Só que, Fio, frisando de novo, sendo repetitivo, é uma nova guerra fria, com novos atores mais beligerantes, Putin e Trump, estou literalmente citando, que não respeitam a ONU. E por isso, eles são muito mais perigosos.